Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Como apresentado, meu nome é Tayane Carvalho e eu vou apresentar para vocês as soluções para cidades inteligentes da Cipópolis. É uma empresa de inovação focada no processo de integração e análise de dados para ajudar o gestor público no seu processo de tomada de decisão. Então, desculpa, vamos lá. Então, o que nós fazemos? Nós integramos as mais diversas bases de dados que estão disponíveis, sejam bases de dados abertas, sejam bases internas da administração, dos diversos IoTs que a gente tem hoje nas cidades, e a gente processa esses dados com as mais diversas tecnologias para entregar uma interface única de informação para o gestor público. E essa plataforma ela é fornecida na modalidade SaaS para permitir uma evolução contínua do nosso produto. Então, hoje eu vou apresentar duas principais soluções para vocês. O Transit é uma plataforma focada na gestão da mobilidade urbana e o PlanCity focado no planejamento de cidades. Vamos lá. O Transit ele consome principalmente dados de GPS dos ônibus e o GTFS, que é o planejamento da rede de transporte. Então, a gente apresenta dados em tempo real, como velocidade média que esses ônibus estão trafegando. Você consegue identificar quais são os principais pontos de gargalo que existem na cidade. Isso para que o gestor público consiga entender aonde ele precisa agir efetivamente. E é uma plataforma que ela vai trazer diversas formas de visualização desses dados. A partir do momento que a gente passa a processar esses dados, eles ficam armazenados na nossa nuvem, para que ele possa também extrair relatórios históricos ao longo do tempo e fazer o acompanhamento das métricas. Por exemplo, houve uma instalação de um corredor de ônibus, entender qual foi a efetividade daquela intervenção, verificar, por exemplo, intervalo planejado entre os ônibus, qual o atraso, aonde efetivamente isso está acontecendo. E o PlanCity, ele vem para integrar dados da cidade como um todo. Então, ele é focado no planejamento de cidades e ele tanto permite que o gestor inicie a construção da sua visualização no formato que ele entender melhor, combinando essas diversas bases de dados que estão disponíveis, de setores diferentes, da área da educação, da área da saúde, desenvolvimento econômico. E a gente também disponibiliza visualizações pré-carregadas desses indicadores que já foram gerados. Então, por exemplo, a gente tem um case com a cidade de Pindamonhangaba, voltado para desenvolvimento econômico, onde a gente cruza base de dados do IBGE, da classe social da população e a localização dos estabelecimentos comerciais. Isso para que ele busque investimentos para a cidade, mostrando aonde ele tem um público que é potencial consumidor e aonde ele não tem determinados serviços. Quando a gente está falando de dados que estão disponíveis em forma de série temporal, a gente já traz gráficos, traz os cards com dados acumulados. Então, é uma plataforma bastante versátil que permite para o gestor consumir esses indicadores que já estejam calculados e também essa flexibilidade de criação de novos relatórios. Todos esses relatórios eles podem ser exportados para que sejam combinados com outras bases de dados que estejam disponíveis na administração. Nosso objetivo é realmente ajudar o processo de formulação da política pública, da tomada de decisão, para que ela seja baseada em evidências e que todos esses dados estejam disponíveis em apenas um clique para o gestor. Como eu comentei, são soluções que são fornecidas na modalidade de software como serviço. Tanto com o Transit quanto com o PlanCity, a gente já teve experiência com diversas cidades no Brasil, América Latina, também algumas cidades na Europa. A gente está sempre trabalhando no desenvolvimento de novas funcionalidades, integrações que às vezes, como eu comentei, a gente trabalha com bases abertas, mas a gente pode também integrar bases daquele município. A gente trabalha muito focado na necessidade do nosso cliente, entender qual é o contexto dele para aprimorar a nossa solução. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada pela atenção. Se tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. E a gente tem um stand aqui também. Convido vocês a passarem lá. Obrigada.